Olá Brasil, eu sou o professor Flávio Machado, licenciado em Letras. No vídeo de hoje a gente vai fazer a correção da redação do Arthur sobre as manifestações populares no Brasil como ferramenta de mudança social. Um tema que é extremamente importante e ainda mais no período que a gente vive hoje, ele precisa ser debatido. Vamos fazer a leitura e, como vocês já sabem, já acompanham aqui no canal, o primeiro passo é avaliar a estrutura, ver se está adequado ao texto dissertativo, se tem introdução, desenvolvimento e conclusão, se o tamanho dos parágrafos é adequado, e depois a gente faz a leitura e avaliação dos argumentos, da ortografia e as demais competências aí da redação do Enem. Muito bem, então. A introdução tem 7 linhas, está no tamanho adequado, bem dentro daquilo que o manual que eu escrevi de redação da Scribs propõe. Se você não tem esse manual, não leu essa apostila, ela é gratuita, o link está na descrição desse vídeo. É só baixar. Todos os materiais da Scribs foram liberados durante esse período da pandemia, para você poder estudar em casa, enfim, e tentar te auxiliar aí na sua trajetória até o dia do Enem, quando ele chegar. Então, a introdução, voltando ao assunto aqui, a introdução tem o tamanho adequado, o primeiro parágrafo e o segundo também. Estruturalmente o texto parece estar muito bom, conclusão certinho. Então, basta de fazer a leitura agora. Perfeito. Diretas Já foi um movimento popular ocorrido em 1983 a 1984. Então vamos marcar aqui de amarelo, Diretas Já, temos uma data aqui então, e esse vai ser os termos que ele vai usar para contextualizar então as manifestações populares. Ele vai usar um dado histórico, colocou a data, ficou muito interessante. Tinha como objetivo a retomada das eleições diretas para presidente no Brasil, que não aconteciam há 23 anos. Perfeito. Então aqui ele está descrevendo, nesse trecho inteiro aqui, ele está descrevendo aí o contexto dele, ele não chegou no tema ainda. Vou colocar de verde aqui, ó, desde essa época. Eu não usaria esse conectivo desde essa época, não. Fica um pouquinho informal, mas não está errado. O povo vem aprendendo, não usaria esse termo. Realmente não tentaria formalizar. Também não está errado, mas eu tentaria formalizar, Arthur, o máximo possível a redação para a linguagem ficar num padrão bem elevado. Vem aprendendo uma nova forma de manifestar a vontade comum à maioria. Contudo, temos outro conectivo aqui, está usado de maneira adequada. Ainda existem pessoas que banalizam as manifestações. Eu evitaria também, mas está certo. Como meio para se promover mudanças sociais, mudanças na sociedade, perdão, assim levando uma pseudo-democracia em que a população não tem voz ativa. Então, vamos tentar entender a tese que o Arthur está propondo aqui. Ele está dizendo que algumas pessoas, vou marcar de azul aqui, então, parte da tese. Tem alguns indivíduos que estão banalizando, estão usando em excesso, então, né? Está tornando algo, dizer que banaliza as manifestações, é que elas são excessivas. Um meio para promover mudança na sociedade, então isso vai criar uma pseudo-democracia, como ele disse aqui, e a população perde a sua voz. A tese ela parece estar muito extensa, mas mesmo assim ela promove um único problema, ela compacta o único problema, que é o mau uso, na verdade, da voz. Eu não faria esse texto seguindo por esse caminho, tá? Eu faria tentando valorizar a necessidade e incentivar a necessidade de participação popular como mudança social. Mas isso é uma questão de escolha do Arthur. Vamos ver como é que ele vai se sair nos argumentos, tentando desmembrar essa tese aí em 2 parágrafos e se ele conseguiu fazer de maneira adequada. Esse aqui um pouquinho. Iniciou bem, em primeira análise, já coloco aqui, vou marcar de verdinho. É preciso considerar o atual sistema de ensino brasileiro, que nada ensina. Ó, não está errado também não, mas é bom tentar evitar tipo de repetições. Ó, ensino, ensina, para o texto não ficar repetitivo, tá? Deixa eu dar um Ctrl Zzinho aqui. Sobre quando, como e porquê. E aqui, ó, esse porquêzinho aqui tá errado, ele substantivou ele com acentinho, não tá certo não. Se fazer protestos. Assim, vou marcar então aqui de verde, conectivozinho. Vou considerar uma parcela da população motivada pela negação do MEC. Não sei se negação do MEC, vou marcar de amarelo, se isso aqui seria o ideal também não, tá? Em lecionar sobre este assunto, acaba por ter um certo preconceito com manifestações. Perfeito. Então a gente vai conseguir entender aqui, ó, eu vou fazer uma relação de azul. A gente tem aqui, ó, que banalizam, temos dizendo aqui que o MEC, enfim, que a população não aprende como fazer esses protestos. Então, ele está articulando isso com a tese. Acaba por ter um certo preconceito com manifestações que, se mal organizadas, podem trazer elas muita violência. Podem trazer, seriam com elas, através delas, muita violência, como vandalismo, assalto, assassinatos, e essas sim devem ser banidas. Então aqui essa sim refere-se à violência, ok, da nossa sociedade, para que esse pensamento arcaico de que manifestações populares são erradas caia em desuso. E aqui a gente consegue perceber, vou marcar em amarelo, a gente consegue perceber que há uma certa incoerência com esse termo banalização aqui. Talvez ele tenha se confundido na própria argumentação. Ele chega num ponto dizendo que o excesso é ruim, que as pessoas não aprendem a fazer isso, e depois falam que outras pessoas têm preconceito com as manifestações. Uma coisa que eu percebi também é que a gente tem aqui manifestações,
manifestações. E aí é bom tentar evitar, beleza? Já que ele usou muito ali na introdução, usou aqui também. Outra coisa que é bom a gente pensar sobre esse primeiro parágrafo de argumento do Arthur. Seria interessante ele tentar adicionar mais elementos das várias áreas aqui para legitimar isso que ele está dizendo, para comprovar isso que ele está dizendo, dar exemplos, inclusive, sei lá, desses atos que ele supôs aí, que ele alavancou como experiência empírica em relação às manifestações. Realmente isso acontece? Quando? Tem alguns exemplos disso? Seria interessante... por exemplo, alavancar aí um protesto que foi violento, que teve assassinatos, que teve vandalismo, para exemplificar o que ele está tentando dizer. Temos aqui o conectivo outro sim, para iniciar um conectivo de adição, muito bom para iniciar o segundo parágrafo. Vale ressaltar que a situação é corroborada por fatores socioculturais. Um jeito bem genérico de começar, mas bem interessante. Ficou bacaninho, vou marcar de amarelo aqui. Outro conectivozinho, muito bem usado. Assim, segundo o pensamento de Noam Chomsky, citou Chomsky aqui então, de que os estados não são agentes morais e sim as pessoas, cabe à população ir a público. Quando ele diz aqui, ó, vou marcar de preto, cabe à população ir a público para que injustiças sejam não sejam mais cometidas, ele está dando já aqui a proposta de intervenção durante a argumentação. Então... seria interessante dizer que as pessoas têm contrariado os ideais de Chomsky e não estão se manifestando e não estão indo atrás das reivindicações e da reparação das injustiças. Aí lá na conclusão você joga o contrário e fala que isso tem que ser feito, tá? Como o caso de João Pedro, em que o adolescente foi baleado e morto durante a operação policial em São Gonçalo. Aí deu o exemplo aqui das várias áreas. Não precisava colocar entre aspas, não. Dá para formalizar um pouquinho mais a linguagem aqui também. Porém... isso ainda não é possível, pois existem forças opressoras, por exemplo a policial, que não respeitam o direito perante a lei, previsto em lei, a manifestação do pensamento e informação. Esse pedacinho aqui final ficou bem interessante, vou marcar aqui, ó, ficou bem interessante. O que eu fiquei um pouco preocupado é porque os argumentos deles estão indo em desacordo com a própria tese. Então isso prejudica um pouco a estrutura textual, aí, tanto na competência 2 quanto na competência 3 principalmente, tá? Então, cuidado ali com termos que são muito fortes, para não serem usados de maneira inadequada na tese. Lembra que eu falei nas aulas anteriores aqui da Scripps? A tese é a parte mais importante da redação. A introdução é a parte essencial. A introdução boa faz um texto ser muito bom. Então a tese ela cumpre esse papel regulamentador aí de manter a redação toda dentro da linha. Vou marcar aqui o conectivozinho. Em suma, conectivozinho de conclusão. Vou pegar o cinza agora para a gente fazer a avaliação da conclusão e ver se tem todos os elementos necessários. É imprescindível a tomada de medidas. É imprescindível que medidas sejam tomadas e não tomadas sejam medidas. Essa piada, ela sempre... para que as manifestações populares sejam efetivas ferramentas de mudança social. Massa, tá ocupando linha, mas tá tudo certinho. A introduçãozinha da conclusão é um risquinho ali para iniciar, para engrenar as ideias da conclusão. Belezinha, vamos ver se tem todos os elementos. Agora já temos outro conectivo conclusivo, logo cabe ao MEC. Ó, é legal isso aparecer aqui porque apareceu no texto. Não é que você fazer a redação inteira e não falar em momento nenhum de educação e no final falar que a educação tem que resolver, porque os coitados do professor têm que resolver tudo no país. Designar os professores de humanas a tarefa de ensinar sobre manifestações públicas. Não, tem gente que se lê isso aí e passa até mal. Para que protestos violentos deixem de existir. Tá, então nós temos aqui então o MEC, que vai ser o agente através dos professores que vão ensinar. Então essa aqui vai ser a ação e o objetivo é evitar protestos violentos. Percebe que designar um objetivo interessante na conclusão é fundamental, porque se a gente voltar lá em cima, veja, o tema é manifestações como ferramenta de mudança social. O tema não é gerar manifestações que não sejam violentas. Percebe essa diferença? Então aqui com o objetivo de promover de maneira adequada e sem violência as mudanças sociais necessárias. Isso que seria interessante aí para colocar como objetivo. Você consegue perceber isso, Arthur? Que você coloca algo mais próximo do tema que encaixa nessa frase aqui, finalzinho nesse objetivo, a chance do corretor pensar que você desviou, que você tangenciou ali a proposta de intervenção no tema é muito menor, fica bem mais do caralho. Então aqui, ó, além disso, o governo, então temos outro agente aqui, belezinha, conectivo de adição, o governo, em parceria com empresas privadas, devem ensinar profissionais enviar profissionais que fiscalizem a ação policial nas manifestações, evitando o descumprimento dos direitos do cidadão. E aí acho que podia detalhar mais isso aqui, mas tem bem a ver com a segunda argumentação dele,
de forma que esse conectivo ficou inadequado. Ele não vai aparecer nunca na frente de um ponto final, tá? As pessoas se tornem, enfim, verdadeiros agentes morais. E aqui ele está retomando os ideais do Chomsky, que está lá em cima, lá, ó. Cadê Noam Chomsky aqui? Eu marquei Chomsky de verde, teria que ser de azul. E fechou de maneira interessante o texto. Então agora vamos fazer a contabilização das notas nas 5 competências da redação do Arthur. Muito bem. Veja bem, Arthur, nós temos a competência 1, eu coloquei 180. Pode ser que outros corretores dessem 200. Tem pequeníssimos desvios que eu marquei aí, alguns trechos que podiam formalizar mais a linguagem para atingir a totalidade. Então eu coloquei 180 para fazer essa média entre 200 e 160, pensando que um corretor é muito bonzinho e o outro já é mais agressivo nessa correção. Na competência 2, eu acho que ambos colocariam 160, porque há alguns problemas estruturais. A tese está em desacordo com o que vai vir nos argumentos, e isso vai afetar também a competência 3, principalmente lá o primeiro argumento, que faltou dados, faltou exemplos, podia ser um pouco melhor desenvolvido. A letra da redação podia diminuir mais um pouquinho para ganhar ali umas 2, 3 linhas a mais, que ia colocar o texto assim no filé do filé, e aí subir aí essas duas, reorganizando a tese, subiria facilmente essas duas competências para o total. Competência 4, coloquei 200, a leitura está muito fluida, a articulação do texto está muito fácil, os conectivos foram muito bem usados. Repetiu ali manifestações algumas vezes, mas é impossível falar de manifestações sem ficar repetindo. Pode usar protestos, reivindicações, enfim, atos públicos, mas é virtualmente impossível não repetir, ficou muito bacana. Na conclusão, coloquei 180, porque a segunda proposta ali ficou um pouquinho mais solta, podia ter dado uma melhoradinha nela lá. E lembrando os 4 elementos fundamentais. O agente, ou seja, quem vai fazer a ação, o que vai ser feito, a metodologia, que é o principal que a gente mais falta nessa conclusão, de como que as coisas vão ser feitas e se sobrar espaço para que vão ser feitas. E esse para que vai ser feito tem que estar articulado com o tema, como eu comentei durante a leitura da conclusão na proposta de intervenção 1. Perfeito? Então é isso, Arthur, muito bem, a gente vai ter 880 pontos, excelente a redação e tá facinho de atingir uma nota muito maior nos seus próximos textos, corrigindo esses pequenos desvios aí. Valeu, muito obrigado. Se você quer ter sua redação corrigida aqui, é só enviar para mim. Meus contatos e minhas redes sociais estão todas na descrição do vídeo. E como sempre, bons estudos e até a próxima.